Olá, gente, tudo bem? Eu sou Daiana Caldeira e estou aqui com essa videoaula de precificação, onde eu vou ensinar para vocês aquilo que eu prometo sempre nas lives e vou falando também nos cursos e vocês vão me perguntando e eu disse que ia trazer essa aulinha para vocês e é um bônus, tá certo? A gente vai ensinar a preencher a ficha técnica de forma fácil, prática, tá? É um pouquinho trabalhosa no início, mas é algo que você só vai ter trabalho a primeira vez e vai facilitar muito a vida de vocês. E aí, com base nisso, você vai ter o preço do custo do seu material. Eu vou ensinar também a calcular a mão de obra, que muita gente pergunta como que eu calculo a mão de obra para saber quanto que é o preço do meu bolo, para vocês chegarem no custo final do bolo, tá certo? E vamos falar de todos os pormenores que estão aí envolvidos no preço de um produto, para vocês não perderem dinheiro e começar a lucrar na confeitaria, tá? Então, assim, é super importante para quem decidiu, eu vou viver da confeitaria, eu vou fazer isso, vou trocar minha profissão, eu vou investir. É muito importante a gente saber quanto que a gente está investindo, quanto que a gente quer lucrar, o que a gente quer fazer nessa área. Então, assim, tudo parte do pressuposto de que a gente está sendo um profissional, comercializando um produto e a gente tem que investir, tem que ter um lucro, tá? Então, vamos pensar sempre assim para a gente não perder dinheiro. Aqui eu vou colocar os itens que eu vou explicar e depois eu vou preencher a ficha técnica para vocês reconhecerem, né, essa ficha técnica e saberem preencher qualquer ficha técnica para qualquer produto, certo? Primeiro eu vou falar, deixa eu ver se está dando para ver aqui perfeitamente. Primeiro eu vou falar os 5 tópicos que envolvem aí a precificação, né? São 5 itens. Tem gente que chega pra mim e calcula assim, eu tenho lá o custo de R$2 que eu comprei leite condensado e mais de R$2 que eu comprei creme de leite, fiz tantos brigadeiros, vou multiplicar, vamos supor, uma receita que eu gastei R$10, vou cobrar R$20, achando que o preço do produto é feito com base apenas no custo do material. E a pessoa se engana, né? Eu vou colocar aqui, ó, vamos pensar aqui em brigadeiro. Tá? Vamos falar de um produto aqui para vocês entenderem. E aqui o primeiro é o custo do material. Aí, como eu lhe disse, tem gente que vai lá e gasta R$10 e coloca 20 e aí, puxa, ganhei R$10 hoje. Chega no final do mês, ganhei 10 hoje, 10 ontem, 10 amanhã, 10 essa semana. Era para ter tirado no mínimo mais R$300 por mês. Em cima daquele, né, daquele produto que você está fazendo, só daquele produto. E aí no final do mês não sobra nem 10 centavos para pagar as contas. Porque não, o custo do que você está vendendo ali não é só o material. Tem o item 2, tá? Que vem aí, custos adicionais. Por que esses custos adicionais? Quem são? Aquilo que a gente não calcula, mas no final das contas alguém tem que pagar, né? Se você não pagar, o marido tem que pagar, se você não pagar, a mãe tem que pagar, e aí, ou no final das contas você paga e não fica com nada. Então esses custos adicionais, o que é que você não consegue calcular? O detergente, a bucha, a água, a energia, certo? Aquilo que a gente não calcula, o gás. Esse custo ele pode vir de 10% a 20%, de 10 a 20% aí, em cima do preço do seu produto, certo? Do custo do seu produto, em cima desse custo do material, que é o que a gente vai calcular aqui na ficha técnica também. O custo do material, aí você vai calcular 10 a 20%. O que mais que tem que entrar lá para vocês no valor para calcular o preço do seu item? A mão de obra. Isso aí é onde muita gente, mão de obra, é onde muita gente se perde, porque pensa assim, a minha mão de obra é o meu lucro. Não, a mão de obra sua não é o seu lucro. Se eu sou empreendedora, tenho 3 funcionários, o meu lucro é quanto que eu tô ganhando, né? Que eu tô pensando, eu sou a cabeça pensante, eu penso, eu executo, eu vou lá, eu corro atrás, eu tenho responsabilidade, eu assumo riscos, né, de ganhar ou de perder, eu passo noites em claros, eu levo trabalho para casa. Esse é o meu lucro da empreendedora. Mas os meus funcionários são mão de obra, então eles estão lá. Quando a gente trabalha em casa, a gente não consegue ver essa mão de obra, né? Então a gente acaba sendo a produção, a empreendedora e a mão de obra. Por isso que às vezes a pessoa trabalha 8 horas por dia na cozinha e quando chega de noite está no computador, passando orçamento, falando com o cliente. Porque isso aí vai ser a parte do empreendedorismo. Então ela tem que ganhar 2 vezes, ela tem que ganhar ser a mão de obra,
né? Quem executa a receita é a mão de obra. E o outro vai ser o lucro, que é o empreendedor, a cabeça pensante. Ah, eu sou os dois, eu faço tudo. Eu executo, vou na cozinha e vou lá e penso, ligo pro meu cliente, passo um orçamento, ligo pro fornecedor, discuto. Então você ganha 2 vezes, tá? O valor é diferenciado. Mas se você faz tudo, você tem que ganhar tanto o lucro quanto a mão de obra. Ah, eu tenho um funcionária, ela recebe pela mão de obra e você pelo lucro. Ah, eu tenho 3 funcionários, eles recebem também todos 3 pela mão de obra e você recebe o lucro em cima da produção dos 3. Então, quanto mais funcionário trabalhando, maior vai ser o seu lucro, porque maior vai ser a sua produção. Tá bom? Tá bem claro isso? E o que mais que entra aqui é a embalagem, porque a embalagem ela vem para a ficha técnica, mas a gente não ganha dinheiro em cima da embalagem. A gente pode colocar um valor muito pequeno, mas a embalagem você não está gastando tempo para produzir, você não tem aquela questão do pensar, não é uma arte. Então você pega a embalagem lá, coloca o seu produto e só entrega para o cliente. E muitas vezes as empresas não repassam, não ganham em cima dessa embalagem, tá? É uma opção também, você pode ganhar uma coisinha pequena ou abrir mão da embalagem, mas ela tem que estar contabilizada dentro do valor do custo do seu material, certo? Então assim, tem gente que vai lá e faz um bolo, aí bota um celofane e não contabiliza. O que é que vai entrar no valor de embalagem aí, gente, tá? Vamos botar a cabeça para funcionar para a gente não perder dinheiro e não fazer só aqui, custo é esse, 2 eu multiplico por R$2 dá 4, e aí quem está pagando os custos adicionais, né? É alguém da família ou você mesmo. Quem está pagando a mão de obra, você está trabalhando dobrado e não sabe. Quem está pagando a embalagem também vem do seu bolso e no final não fica nada. Não fica nada, às vezes, no final. Fica até no prejuízo, porque eu já vi muita gente trabalhando no prejuízo, tá? E aí o que acontece? Deixa eu tirar aqui essa ficha técnica. No final a gente vai ter tudo isso aqui para calcular o preço do seu produto, certo? O que é que entra aqui na embalagem, como eu disse? Vai entrar uma caixa, se você vai colocar o seu bolo em uma caixa. Vai entrar um adesivo, se você vai colocar lá um adesivo colocando na sua caixa. Vai entrar ali o durex que você utilizou. O grampo, se você for grampear alguma coisa, uma notinha para o seu cliente, alguma coisa desse tipo. Entra tudo tem que estar aqui, certo? Contabilizado. Pode ser 1 centavo, 10 centavos, pode ser 20 centavos. Meu adesivo custa 10 centavos. Durex, quando chega ali no final do mês, eu não tenho que comprar 5, 6 pacotes de durex para embalar as minhas embalagens. Eu não tenho que grampear em cada saquinho do delivery. Eu não tenho que grampear lá no caso, o panfletinho junto com o guardanapo e fechar, porque ele tem que ir fechado. Então, assim, tudo isso tem que ser contabilizado para você não tirar do seu valor no final do mês, certo? Tudo isso aqui, ó, está incluso. E a sua embalagem, se ela for diferenciada, né? Eu vou botar o brownie, eu tenho 4 opções de embalagem. Então, se for no saquinho, o valor vai ser lá, 5 centavos. Se for na caixinha, 50 centavos. Se for numa embalagem super bonita, de papelão grossinha, 3 centavos. Por isso que aqui na ficha técnica tem modelo de embalagem 1, modelo de embalagem 2, modelo de embalagem 3. Você tem as 3 opções, né? Lá os brownies a gente tem ele em 3 opções. Então, eu coloco os 3. Quando eu contabilizar, eu já vou dar o rendimento aqui, o custo da minha receita, mais a embalagem que eu usei. Já está na minha ficha técnica aqui as 3 opções dessa receita, certo? E aí, como é que a gente vai calcular isso? Vamos lá. O custo do material, a gente vai botar na ficha técnica aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, eu vou virar para... custo do material, a gente vai vir para aqui agora. Vou colocar aqui. Então, aqui, o material, na ficha técnica, você tem aqui o produto, tá? Deixa eu ver se dá pra ver direitinho aqui. Tem o produto, vou fazer aqui embaixo, essa coluna aqui, que eu vou colocar lá açúcar, tá? A marca, qual é o tipo? União. Então, eu vou colocar lá União. Tipo de embalagem, saco. Se é pacote, saco, é pote. Preço da embalagem, R$ 3,70, tá? Esse daqui, esse item. Eu vou colocando por um. Conteúdo da embalagem, 1.000 gramas. Unidade de medida, gramas. Quantidade necessária. Na minha receita, eu vou usar 500 gramas. Isso aqui é o que eu vou usar na minha receita. Então, aqui vai ficar açúcar 500, ovos 3, farinha de trigo 200, tá?
E aí cada item vai ser a quantidade que eu vou usar e eu vou fazer o cálculo do valor. Como é que eu calculo isso? Se o meu pacote de açúcar é 3,70 e eu tenho 1.000 gramas, quanto que vai ser metade? Eu só vou usar metade. Eu vou dividir 3,70 dividido por 2, que vai dar 1,85. Tá? Então vai dar aqui, ó, 1,85 de açúcar. Açúcar, vou preencher só o primeiro para vocês verem. Açúcar, quantidade necessária foi 500 gramas. Tá? Então eu tenho aqui tudo preenchido, vou preencher aqui a marca União, açúcar refinado, embalagem, tipo da embalagem saco, preço da embalagem R$3,70, conteúdo da embalagem 1.000 e aqui gramas. Eu vou fazer isso para todos os itens que eu tiver, tá? Vamos falar lá de um brigadeiro. Você vai colocar aqui leite condensado, creme de leite, manteiga, granulado e forminha. Se todos os meus brigadeiros vão com uma forminha, eu já coloco aqui, porque eles todos vão com a forminha. Isso não vai ter nenhuma diferença de um para outro. Aí aqui em cima eu vou colocar a caixa no bercinho, se eles vão em uma outra caixa, que é só para poder mandar a quantidade de pizza, que vai lá com 100. E aí eu vou colocar o que vai ser diferente. Mas se é igual, eu posso colocar até aqui. E aqui eu vou ter todos os valores. 1,85 do açúcar, leite condensado, creme de leite, que vai me dar um valor no final da minha receita. Vamos colocar aqui R$30 foi o custo da minha receita, né? R$30 foi o custo da minha receita, tá? Lembra lá atrás que eu tinha botado o custo? Então a gente tem aqui o custo de R$30. Vou voltar para vocês verem. Custo do material, tá? Aqui, ó, R$30. Aí, quanto que vai ser os custos adicionais? Custos adicionais, tem aqui, ó, gastos adicionais na ficha, vai ser 10% de 30, tá? Se a minha receita foi R$30, né, utilizando essa quantidade, por que que é 10%? Pode ser de 10 a 20, a depender do que você vai utilizar. Para bolos eu coloco 15, 20, porque eu gasto muito mais, né, com gordura, com ganache, para lavar, mais detergente, mais água, mais energia, mais tempo. Então, assim, eu acabo colocando um valor um pouco maior. Mas se é algo mais simples, que eu faço mais rápido, que é prático, eu posso chegar até a R$10, tá? Então, aqui vai ser, em cima dos custos adicionais, vai ser R$3, né? De 30. Ah, por que uma porcentagem? Se eu fosse produzir o equivalente a R$200 em insumos, o trabalho seria muito maior. Então, já seria R$20 de custos adicionais, tá certo? Por R$20 de custos adicionais. Nesse caso aqui, é 3. E a mão de obra, gente, é o que o pessoal mais me perguntava nos vídeos e nas lives. Como que eu calculo a mão de obra? Vamos lá para trás de novo, calcular a mão de obra, para vocês entenderem. E a gente volta para colocar aqui, tá certo? A mão de obra... Vamos lá que eu tenho uma funcionária. Aí eu pergunto para você, qual o valor da sua funcionária? Aí você vai me dizer, o salário dela que eu pago lá é R$1.045. É o valor do salário mínimo. Aí você vai fazer o custo da mão de obra com base no salário mínimo? Não, porque ela não custa para você isso, ela custa tudo que você gasta para manter ela ali. Então essa funcionária, ela tem aqui, ela gasta aqui comigo R$150 de transporte. Por mês eu pago R$150 de transporte. A gente come de marmita 6 vezes na semana, a marmita tá R$10, é R$60 por semana, vezes 4 semanas. Então 60 vezes 4 dá R$240 de marmita que eu pago para essa funcionária. Ah, mas eu trabalho na minha casa, ela come aqui. Também você vai contabilizar qual é o custo. Você pode reduzir esse valor. Tá cozinhando em casa, é mais fácil? Você vai contabilizar aí R$7, R$5, mas tá sendo gasto, é alimento, ela tá comendo, a gente coloca aí, vamos colocar R$5. Então, 5 vezes, né, R$5, que é a alimentação da sua funcionária, vezes 6 dá 30. Vezes 4 vezes, que é a semana, são 4 semanas, 120. Então, você gasta aí, se ela estiver na sua casa, R$120, né? A gente pensa assim, eu gasto menos, mas na sua casa, gente, é uma pessoa a mais também que está gastando energia, água, luz, então vocês têm que contabilizar tudo, tá? R$120. O que é que você paga mais de um funcionário? Vocês
não está com carteira assinada, seu funcionário, tudo certinho, você não vai pagar lá as taxas, né? Não vai recolher tudo necessário para ele, taxa. Se você for MEI, vai pagar. Se ela for carteira assinada, pessoa física, você não vai pagar também. Então tem ali as taxas referentes, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui o equivalente a R$70. Então eu estou pagando o transporte, estou pagando o almoço, estou pagando o salário, mesmo que vai R$1.045 para a mão dela, né? Com o desconto que tem aqui a menos também, que ele acaba descontando, mas no final das contas saiu do seu bolso tudo isso, né? Para a sua funcionária. Então vem aqui 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sobe 1, 3, 1.385. A sua funcionária, ela lhe custa 1.385, tá? Eu vou arredondar pra gente não ficar fazendo conta quebrada. Vou colocar que a minha funcionária, ela me custa R$1.500, tá? Porque o salário dela, vamos supor que eu pago um pouquinho a mais pra minha funcionária. Então, 1.500 menos 1.385, eu pago R$115 a mais pra ela. Então, em vez do salário dela ser 115 mais 1.045, eu pago para ela 1.160. Aumentei o salário dela, eu tô pagando ela 1.160, certo? 1.160. E aí ela ficou custando para mim R$1.500, tá? Vamos calcular aqui direitinho para ver se tá batendo. 1.160 da funcionária, mais 150 do transporte, mais 120 do almoço, mais 70 das taxas, R$1.500 o salário da minha funcionária. Esse é o preço da minha mão de obra, tá? Ela tá na cozinha e ela me custa por mês R$1.500. Quanto que custa a diária dela? Ela trabalha quantos dias pra mim? 6 vezes na semana, de segunda a sábado? Às vezes sábado, quando ela vem o sábado sim, o sábado não, né? Então, assim, tem 2 semanas são 6, então ela vai vir 12 dias, e 2 semanas ela trabalha 5, mais 10 dias. 22 dias, tá? Então eu sei que ela trabalha 22 dias. 1.500 dividido por 22, a diária dela é R$68,18. Essa é a diária dela. Quanto que é a hora de trabalho da minha funcionária? Isso é pra gente chegar na mão de obra. Ela trabalha 8 horas por dia, dividido por 8 horas, vai dar lá R$8,52. Essa é a hora da minha funcionária, esse é o dia, tá? Vou colocar aqui até com outra cor para vocês verem, de vermelho. Isso é quanto eu pago por mês, isso é quanto que eu pago por dia, isso é quanto que eu pago por hora para minha funcionária. Aí, onde é que entra você conseguir lucrar mais ou menos, esse jogo de cintura e trabalhar bem com a mão de obra? Quando você otimiza o tempo da sua funcionária e você disponibiliza para ela, vamos supor, uma batedeira industrial, onde ela vai bater uma vez e já vai ter lá 5, 6, 7 bolos. Quando você tem todo o seu material organizado, ela já chega, já abre tudo, tá tudo organizado lá, ela só vai pegar, sabe onde é que ficam as coisas, não fica perdendo tempo procurando. Quando você tá com tudo ali já comprado, organizado, ela chegou, já vai preparar o material, não vai ficar esperando um outro item. O que aconteceu? Essa semana a gente estava na cozinha aqui, a gente estava com várias coisas em produção, tinha gente nova trabalhando. E dentro da menina nova, ela fez uma bagunça, ela não conseguia se organizar. A nossa funcionária que chegou para trabalhar e ela produziu no dia 4 bolos caseiros. Ela não achava um item, um utensílio, ela corria para um lado, quando ia ver a menina já tinha pegado, aí quando ela ia ver a balança estava lá sem pilha, quando voltou o chocolate tinha acabado, porque a gente estava assim numa intensidade de gravação de curso, não deu tempo de organizar a cozinha, e aí o que aconteceu? Ela veio para aqui e no final de 8 horas de trabalho ela tinha feito 4 bolos caseiros. A ficha técnica que foi para a cozinha não estava finalizada também, porque a gente fez um bolo novo, e aí eu fiz aqui correndo, a ficha técnica mandei para ela e chega lá, ela teve uma divergência, foi parar para calcular em gramas, em tradução. E aí ela fez só 4. Normalmente ela faz 12, 10 bolos. Então, quanto que vai custar para mim, essa funcionária aqui, a diária dela custa 68 e ela faz 4 bolos? Se ela estiver trabalhando de forma errada, 4 bolos, R$68,18 dividido por 4. Gente, a mão de obra da minha funcionária para produzir um bolo vai sair por R$17.
Vou até colocar aqui para vocês entenderem como é que a gente consegue perder dinheiro rapidinho sem entender o processo. Vai sair por R$17 para ela fazer um bolo caseiro. Essa mesma funcionária, quando chega aqui, que está com um ambiente normal, normalzinho assim, trabalhando no ritmo dela, né, batendo papo, conversando com fone de ouvido, ela chega aqui e produz 10 bolos caseiros. Isso com a batedeira pequena. Se for na industrial, ela produz bem mais. Aí é que eu vou conseguir otimizar o meu tempo e o meu dinheiro. Então, essa funcionária, ela vai ter uma mão de obra de R$6,81 em cima de um bolo. Cada bolo caseiro meu, eu vou computar o custo dele e a mão de obra dela. Então, vai ser R$6,81. E aí eu tenho uma batedeira industrial. Quando ela vem, ela bate 4, 5 vezes a massa. Bota na batedeira, joga lá na assadeira, bota no forno. Já tá com a ficha técnica já organizada. Quando ela chega, ela já lê, sendo nova ou não, ela já lê lá que tem que preencher, que tem que ligar o forno. Ela liga o forno, já otimiza o tempo. E aí ela faz 20 bolos por dia. Se ela faz 20 bolos, eu vou dividir isso aqui por mais 2. R$6,81 dividido por 2. R$3,40. Olha que disparidade a gente tem aqui, tá? Tá dando para enxergar? Deixa eu botar com outra cor. De forma desorganizada, a mão de obra da minha funcionária, quando ela não está com o tempo otimizado, com a cozinha organizada, quando ela não está bem treinada, não sabe o que faz e perde tempo, ela fazer um bolo caseiro pode me custar R$17. No padrão normal, ela funcionando normal, um bolo caseiro pode me custar R$6,81. E num dia que ela chega com agilidade, encontra tudo pronto, com o maquinário necessário, R$3,40. Olha a diferença que eu tenho aqui, e às vezes um bolo caseiro pode me custar R$20. O custo pode sair para o meu cliente a R$20, vamos supor, se esse bolo sai a R$20. E se eu paguei para ela 17 para ela fazer esse bolo? E o custo quando vai entrar aí, né? Vamos supor, eu ainda não calculei o custo, mas que seja R$7 do meu bolo. Mais o meu lucro, mais tudo que eu vou calcular, no final das contas, alguém está saindo no prejuízo. Porque eu estou pagando muito para minha funcionária fazer pouco. Tá? Então é aí que a gente começa a ver o segredo, que não tem como a gente correr dos números, né? A gente, para poder ganhar, para aumentar o meu lucro aqui, eu preciso diminuir aqui. Claro que eu não vou diminuir o salário dela, ela vai continuar recebendo a mesma coisa, mas ela vai estar otimizando o tempo dela para produzir mais em menos tempo. E aí eu vou ter mais lucro, vai sobrar mais para mim. Ou então eu vou fazer o quê? Eu vou otimizar o custo do meu material aqui. Fazendo como? Negociando com o meu fornecedor, comprando em quantidade grande, diminuindo o valor, não tendo perdas nem prejuízos. E aí eu vou diminuir aqui. Quando eu diminuo aqui, aquele preço lá do açúcar que eu botei que era R$3,70, quando eu ligo para o meu fornecedor e falo para ele que eu vou comprar o ano todo, ele me faz a R$3,30, R$3,40, ou eu ofereço uma forma de pagamento mais rentável para ele, no caso eu pago à vista, ele me dá um desconto maior de 5%, de 10%, eu tenho aí um valor menor e eu começo a diminuir o valor do meu custo do material, o valor do custo da minha mão de obra, e eu começo a aumentar o valor do meu lucro. Aí está o segredo desses bolos caseiros, de quem vende em quantidade, né? Dos donuts que a gente vende uma quantidade grande. Então, assim, aqui que tá. Os custos adicionais não tem como a gente mexer muito, porque a gente não tem como calcular e no final da conta vem no final do mês lá a energia, o gás, a internet, que a gente tem que calcular esses pormenores, e tá tudo aqui, certo? E aí, por fora disso, ainda vem a embalagem, que tem muita gente que não contabiliza. Tá certo? Tá entendido? Então, vamos fazer aqui o preço disso. E aí, a mão de obra. A mão de obra dela, para poder fazer, a gente calculou aqui que ela pode chegar a R$3, né? Vamos contabilizar aí que a nossa funcionária é super, né? Foi treinada legal, o ambiente está organizado. E a mão de obra dela é deixa eu botar de azul, é R$3. E o meu lucro, como é que eu vou saber quanto que é o meu lucro? O meu lucro pode ser calculado de duas formas. Com base no que eu quero ganhar, né? Sou empreendedora, eu quero ganhar tanto por mês, eu divido aquele valor e coloco para mim. Vou explicar para vocês direitinho como é isso. E pode ser também, depois que eu calculo tudo, o que sobrar é o meu lucro, né? E se eu trabalho direito, vai sobrar cada vez mais, eu vou lucrar cada vez mais, né? Isso é a cabeça pensante, otimizando aí tudo para poder aumentar os nossos lucros, tá? Isso também tem a ver com
a organização do seu espaço, se a sua funcionária anda menos, se ela tira uma massa daqui, já bota no forno do lado e no final já lava aqui, a gente otimiza esse tempo, a gente tem um funcionário trabalhando com menos tempo. Aí eu tiro aqui, boto o meu forno aqui, ela vai lá, abre a massa, aí volta, aí vai lá, pega de novo alguma coisa para fritar. Né? Foi quando a gente estava no início dos donuts que os móveis não eram feitos sob medida e aí ela gastava, porque a mesa ficava longe, então ela tinha que fritar, ia lá e voltava, ia e voltava. Aquilo me deixou doente, porque a gente tinha um tempo para esperar, só que eu vi o tanto de tempo que ela estava perdendo e que ela poderia estar otimizando em outras coisas. Inclusive tem uma aula incrível do dono da McDonald's, mostrando a história deles. Como é o nome dele? Cara do McDonald's, dá uma pesquisada aí pra mim, pra falar pro pessoal, mostrando como foi que começou o McDonald's, viu, gente? Era muito falando sobre isso. Eles pensavam em cada segundo que eles iam ganhar. Então, assim, tudo foi muito bem pensado dentro da cozinha e projetado. Deles tirarem o hambúrguer de um lugar e automaticamente já virar, até a forma que eles iam virar, não era chegar aqui e colocar. Eles tinham a forma de colocar, de manusear cada coisa para que eles começassem a contabilizar segundos a menos na produção, produzindo mais. Entendeu? Então, assim, cada coisa era pensada ali. Aqui o equipamento não poderia ficar longe porque ele tinha que ir e voltar. E ele não podia fazer isso. Então, ele tinha que sair de um lugar, ir para o outro, e para outro, fazer o circuito todo até chegar no final. Ele já está lá com o produto dele. É uma coisa incrível a história. E vocês vão ver como a pessoa consegue, às vezes, de centavo em centavo. Eu tô economizando 5 centavos de um produto, mas eu tô economizando e tô vendendo muito e fazendo de forma escalonada, né? Escalando isso. E aí você começa a ver o dinheiro entrar, render. Achou? Os irmãos McDonald's fundaram a hamburgueria, mas Ray Kroc, que foi o cara que fez a rede de franquias. Pronto, o vídeo tá assim, ó. Os irmãos McDonald's que fundaram a hamburgueria, que é a McDonald's hoje, né? Então tem os irmãos McDonald's, eles fundaram a hamburgueria. E Ray Kroc foi quem fez a rede, que é esse cara que ele pensava e ele dizia, não, a gente tem que tirar a embalagem, porque o tempo que o funcionário tá lá, ele vai na mesa, bota a embalagem, depois ele vai lá pegar a embalagem e ele volta de novo, aí ele limpa a mesa. Não, a gente tem que otimizar, o cara falou, a gente tem que otimizar, o pessoal tem que vir aqui pegar, eles mesmos vêm pegar, ninguém leva, e ele mesmo já joga fora a embalagem dele, e a gente vai ter menos funcionário trabalhando, vai estar pagando menos gente e a gente vai produzir mais. Então, assim, vocês assistam esse filme para vocês entenderem o que é uma produção otimizada. Isso é um segredo assim que você fica encantado quando você chega numa cozinha onde tudo está otimizado para a produção, certo? Assistam esse vídeo. E aí a gente tem o lucro e a embalagem. A embalagem eu vou colocar aqui que eu gastei R$2 pela minha embalagem, tá? A ficha técnica, gente, o que vocês vão colocar mais aqui na ficha técnica? Depois de fazer tudo, você vai colocar o rendimento. Se é brigadeiro, essa massa deu 200 brigadeiros. O rendimento é 200 brigadeiros. Essa massa deu 5 bolos caseirinhos. 5 bolos caseirinhos. Qual o peso desses 5 bolos caseirinhos? 5 bolos caseirinhos de 250 gramas. No final deu a massa total. 100 brigadeiros de 15 gramas. No final deu lá a quantidade total, certo? Então você vai colocar tudo isso aqui. Para que serve a ficha técnica? Para o meu funcionário que chegou novo, eu entregar para ele e eu não precisar gastar o meu tempo para ensinar para ele. Então tem que estar bem explicadinho. Ela tem que saber o açúcar que ela vai usar, qual é o tipo, é refinado, é cristal, é mascavo. Ela tem que saber a marca que ela vai utilizar, para ela não ficar, precisou comprar, eu tô aqui, qual é a marca? Eu precisei entregar para o funcionário fazer compras, conferir a compra, ele não sabe o que é que veio, o que é que não veio. O tipo de embalagem para comprar certinho, então ela precisa saber tudo. E aqui ela precisa saber também, né? Ela não precisa saber os gastos adicionais e o custo. Isso aí é uma ficha, a ficha técnica fica com a gente. Mas na cozinha a gente entrega uma ficha operacional que fica lá com a pessoa, onde ela vai ter os ingredientes e o modo de preparo. E no modo de preparo tem que ter tudo para otimizar. Chegou, arrume a batedeira, ligue o forno, coloque tudo para poder, depois que ela bater o bolo, ela não pensar, ai, poxa, eu tinha que ter ligado o forno. Agora eu vou esperar o forno lá, enquanto o bolo está assando, eu vou fazer outra coisa, e aí já desorganiza tudo. Então tem que estar aqui bem explicado os utensílios que ela vai utilizar, porque ela pegou a ficha técnica, ela já olha, eu vou precisar da batedeira, uma forma, um fouet e uma peneira. Ela já bota tudo na mesa. E depois, quando ela meter mão na receita, ela não precisa ficar procurando nenhum outro utensílio. Equipamento que eu vou usar, o forno e a geladeira. Então ela já liga o forno, já vê se tem espaço na geladeira lá para guardar o bolinho dela, certo? E o modo de preparo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4.
Quando a ficha técnica está bem organizada, o funcionário chega, a gente entrega a ficha técnica para ele, ele lê todas as informações que estão aqui. Se for um funcionário atencioso, nem pergunta nada. Mas se for aquele que não gosta de ler, né, passa por algumas coisas e aí depois vai perguntar para a gente. E aí você tem aqui na ficha técnica o custo, né? O custo da receita mais os gastos adicionais. E aqui embaixo tem o custo da mão de obra. Então eu tenho aqui, essa receita me rendeu 10 bolos, a minha funcionária chega e faz essa receita em 2 horas. Em 2 horas ela bate lá na minha batedeira industrial essa massa e ela em 2 horas ela bota essa receita no forno e já tira ele pronto. Então quanto que é 2 horas da minha funcionária que estava lá atrás? Vamos voltar lá para ver? Quanto que é 2 horas da minha funcionária? 1 hora dela é 8,52. 2 horas da minha funcionária, 8,52 vezes 2, R$17. Estou dando um exemplo, e 4 centavos. Para essa ficha técnica, onde ela faz 10 bolos, tá? Deixa eu até apagar aqui para não fazer confusão. Para essa ficha técnica que ela fez 10 bolos, a mão de obra dela é essa. Então, se for 10 bolos, não vai sair no valor de R$30 aqui, tá, gente? Que não dá para fazer 10 bolos com R$30. Mas, ela gasta aqui, e aí você já vai colocar aqui na própria ficha técnica. Tá? R$30, então vamos diminuir aqui só pra gente ter algo mais real. Ela gastou aqui 30 minutos para fazer essa massa, colocar no forno e ela ficar prontinha. Quanto é 30 minutos da minha funcionária? Se a hora dela é 8,52, a gente vai dividir por 2. 8,52 dividido por 2. R$4,26. Então aqui, ó, custos adicionais é 3, R$4,26. Então, R$30 é o valor da minha, de tudo que eu somei aqui. R$3 são gastos adicionais. R$4,26 o custo da mão de obra da minha funcionária, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. Vocês estão conseguindo enxergar aqui embaixo? Que aí eu vou somar aqui. 30 mais 3 mais 4,26. 30 mais 3 mais 4,26. 30 mais 3 mais 4,26. Deu 37. Esse dado aqui para não perder. Deu 37,26, tá? Então, o custo dessa receita, que rende 10 bolos, estou dando um exemplo, que rende 10 bolos, deu 37,26. Qual é o custo do meu bolo? R$3,76. Dividido por 10 bolos, R$3,76. R$3,76 é o custo do meu bolo. Já está incluso gastos adicionais e mão de obra, certo? De um bolo. Se ela fez 10, e aí terei 76. Como é que eu vou calcular o preço de venda do meu bolo? Agora eu vou botar aqui o que eu não incluí ainda, que é a embalagem, tá certo? Então a minha embalagem, ela custa R$2. Então mais 2. R$5,76 é o meu bolinho lá. Isso aqui já está incluso tudo, menos o meu lucro que eu não coloquei. Quanto que é o meu lucro, gente? O meu lucro, eu quando larguei a enfermagem para entrar na confeitaria, eu pensava, eu não posso ganhar menos do que o que eu estou ganhando. Claro que no início a gente ganha muito menos, né? Porque eu estou começando, mas eu pensava era algo que eu gosto de fazer, tinha uma possibilidade de crescimento, eu poderia investir o tempo que eu quisesse. Então era algo que, quanto mais eu trabalhasse, só dependia de mim. Então eu tive isso para que me segurasse ali, né? Para pensar assim, não, eu vou continuar hoje, porque depois vai ser um crescimento bom. E foi o que aconteceu. Então eu pensava, eu não quero ganhar em média acima de R$3.000. Então se a minha funcionária lá recebe 1.500, o meu salário, que é esse daqui, o meu lucro, tem que ser acima de R$3.000 por mês. Então vamos fazer o valor da minha hora aqui de trabalho. Se o dela é 68, o dia dela, 68,18, o meu é vezes 2, 136. Esse é o meu. A minha hora de trabalho é 8,52 vezes 2, R$17,04. Essa é a minha hora de trabalho. Então eu estou ali, minha hora de trabalho é 17, a minha diária é acima de 136, porque quanto mais eu economizo,
né, comprando mais barato, colocando gente mais eficaz para trabalhar, otimizando o tempo dela, menos eu vou gastar com isso, eu tenho um valor base, mas aí eu vou gastar menos e eu vou lucrar mais. Então eu vou receber no dia acima de 136 e no mês acima de 3 mil. Aí isso é o salário base. Aí tem gente que faz esse cálculo quando vai estar recebendo 10 mil porque otimizou já em insumos, né? Ainda mais quando a gente compra em grande quantidade em insumos, em compra de material, tá? Então, por que eu vou receber isso aqui? Eu estou recebendo isso por estar pensando, por estar executando, estar ligando para o meu funcionário, passando orçamento, entrando em contato com o fornecedor, né? Tá fechando lá uma parceria, tá me arriscando, tá pegando um empréstimo. É tudo isso que eu tô na linha de frente, então é o que eu pensei assim, não vai ser abaixo disso. Então é o que eu quero receber e aí eu vou dividir isso para contabilizar e eu receber também um pedacinho disso em cima de cada produto que sai na minha confeitaria, tá? Então vamos apagar aqui pra gente fazer um valor fictício para vocês entenderem, porque aqui eu fiz 33, a mão de obra aqui foi 4,26, deixa eu tirar esse 3 para vocês não se confundirem, que aqui foi um fictício que eu fiz, 4,26, tá? E aqui o valor do meu lucro, que tá aqui, no caso foi 3 mil, se a dela é 4,26, a minha mão de obra é 8,52, que eu posso incluir já para ter o valor final. E aqui no final, então aqui 33, 4,26 mais 8,52. Vamos calcular isso tudo que eu já dou o valor certinho. 30 mais 3 mais 4,26 mais 8,52. Dá 45,78. Isso foi o custo da minha receita, que dá, lá a gente fez uma suposição de 10 bolos, tá? Vou fazer agora para vocês entenderem aqui bem didático, porque aqui eu expliquei muitas coisas, mas agora a gente vai fazer de um item só para vocês entenderem, certo? E aí deu 47 dividido por 10 bolos, R$ 4,57. Vamos lá para ver se vocês entenderam de forma rápida para recapitular. Só para a gente fechar, primeiro eu explico tudo, agora a gente vem didaticamente fazendo uma recapitulação só, tá? Tenho lá, quero saber quanto que custa para fazer 10 bolos. Primeiro eu vou para o meu custo. Preencho a minha ficha técnica com todo o material e eu gastei lá R$50. Dá para ver aí direitinho? É o custo material. R$50. 2, o que é que a gente vai calcular aí? Os custos adicionais, que é 10%. Então vem aqui R$5 custo adicional, certo? 3, o que foi que a gente falou? 3 que a gente vai colocar aqui, mão de obra. Minha funcionária, ela custa R$1.500. Deixa eu pescar aqui para não ter que fazer de novo. 68, a hora dela é R$8,52. R$8,52 o salário da minha funcionária, com base em 1.500. Então a hora dela é 8,52. Ela gasta para fazer 10 bolos com a minha batedeira 2 horas. Então eu tenho aqui 8,52 vezes 2. 17,05. 4. O meu lucro. O meu salário é R$3.000. Se ela gasta 17, eu que ganho o dobro, 17,04 vezes 2, estou ganhando em cima dos 10 bolos o mínimo de R$34. E aqui vem a embalagem. A embalagem que eu gastei para 10 bolos, vou contabilizar aí R$2 de embalagem, foi R$20. Eu vou somar tudo isso e vou dividir por 10 bolos e vou ter o custo de um bolo. Tá? 50 de insumo, mais 5 de custos adicionais, mais 17,04 de mão de obra da minha funcionária, mais 34,08, o meu lucro, mais R$20 de embalagem, R$126,12.
dividido por 10 bolinhos que eu fiz, R$12 cada bolo. Eu vou vender para o meu cliente um bolo por R$12. Esse é o preço de venda, certo? De venda. Aí vamos lá, o que é que vai entrar aqui? Eu vou vender a ele por R$12. Ele chegou na minha loja, ele vai comprar um bolo caseiro por R$12. Tá com preço maravilhoso, gente. R$12. Já está pago todo o custo, tá pago o valor da pessoa que fez, a minha funcionária. Eu tô lucrando já em cima disso. Mas na minha região, o bolo está de 18. E eu consegui já, com todo o meu remeleixo, trabalhando direito, né? Melhorando aí minha compra dos meus insumos, R$12. Eu posso ir de 12 até 18. Então quer dizer que esses R$6 em cima de cada bolo vai ser o quê? Mais do que eu vou lucrar. Então eu posso colocar 18 para ficar de igual e para igual. Por isso que a gente fala de fazer a pesquisa de campo, né? Preço do seu concorrente. Você pode colocar lá também de R$18, tem a mesma qualidade, o cliente compra, por que eu vou diminuir? E coloca R$18. Como você pode jogar lá, não, eu quero botar menos para ele cliente comprar aqui e não comprar lá. Você joga 17. Ah, eu quero fazer uma promoção mesmo para poder vender tudo esse final de semana e eu trocar meu estoque. Bota lá 16. Ah, hoje eu quero esvaziar a loja para poder encher de porta gente aqui e o pessoal passar e a minha confeitaria ficar famosa. Bota lá 15. Não, eu quero sair no jornal. Que loucura, eu tô vendendo bolo de R$14. Bota lá R$14. Você pode descer até quanto? Ó, R$12. Você pode descer até R$12 sem mexer no seu lucro, porque ele tá aqui. Você tá ganhando pouco, mas você tá ganhando, você não tá tendo prejuízo. Vamos supor, o fornecedor ligou para você e disse que quer 1000 bolos. Qual é o preço menor que você consegue fazer para esse fornecedor? Podendo fornecer para ele, você vai ter aí um cliente que vai comprar por mês 1000 bolos. Daí eu não quero fechar uma parceria com você. Todo mês você vai ter garantido aí, sem esquentar a cabeça, sem ficar fazendo propaganda, sem fazer postagem, nada, 1000 bolos. Eu quero comprar 1000 bolos. Qual o menor preço que você consegue fazer para mim? R$12. Esse é o menor. Mas aí eu penso, para fazer 1000 bolos eu vou morrer de trabalhar, né? Eu preciso fazer investimento de maquinário, eu preciso botar mais gente para trabalhar. Não preciso fazer isso tudo. Se eu sei que ele não vai encontrar em lugar nenhum no mercado esse valor, então eu boto lá R$13, R$14. Em cima de 1000 bolos, né? R$1 em cima de cada bolo. Então aí eu vou ter aí R$1000 onde eu vou fazer um reinvestimento aí. Mas eu estou ganhando. Agora é claro que para você vender essa quantidade de bolo por mês, aumentar, né, por mês, você vai ter que fazer uma compra maior, né, ter um lugar maior para guardar as coisas, né, por mais que eu tenha saída, então talvez você não precise baixar tanto e aumentar o seu lucro. Eu não preciso baixar tanto, então eu sei que eu tenho, o que eu quero mostrar para vocês é que R$12 é o preço que você não pode mexer. Se você botar por R$11, como aquela loucura, o pessoal, promoção de Páscoa, eu vou botar Black Friday, aí você mete lá R$10, aqui, Black Friday. Vai jogar no Black Friday? Joga lá R$12 o seu bolo. O meu bolo, o preço dele é 18, mas no Black Friday ele vai por 12. Eu não tô mexendo no meu lucro, eu pago as minhas contas, eu não entro no prejuízo, não tô no vermelho, e eu coloquei por R$12, tô super barato, todo mundo tá achando que eu tô, sabe, jogando dinheiro pra cima, e não é. Então é o preço que você vai ter ali por base de onde você pode chegar. É claro que você não precisa baixar tanto também para também não entrar em desequilibrar o mercado, né? Porque se o seu cliente está vendendo, se o seu vizinho está vendendo por 18, aí você coloca por 12, acaba se desequilibrando o mercado, ele joga por 12, aí daqui a pouco ele pensa que está perdendo, joga por 10, e aí vira uma confusão. Então vamos pensar direitinho. Mas aí você consegue ter um cálculo com relação a tudo. Tá certo? E a gente não perde dinheiro. E aí tudo calculadozinho, tudo com pagamento, a gente fazendo pagamento de tudo, né, calculando tudo aqui, ó. No final das contas o valor bate e a gente não fica aí fazendo bolo de 3 andares por R$50, né? Fazendo bolo de casamento por R$100, por 200, gastando 3, 4 dias, não paga nem o material e achando que tá lucrando feliz com aquele dinheiro e no final do mês a gente não vê lucro nenhum, tá? Então o que eu queria deixar essa dica pra vocês vão preencher as fichas técnicas quando for ter um produto novo. Então, assim, por isso que não é legal você ficar com vários produtos, cada hora pega uma receita na internet, aí faz, você gasta tempo.
O ideal é você ter um produto onde você gaste esse tempo pela primeira vez, depois você só execute, produza e aí coloque esses produtos. Então escolham direitinho o que vocês querem fazer. Contabilizem o preço. Isso aqui vocês podem usar para brigadeiro, para bolo, para tudo que vocês pensarem, tá? Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui no final do YouTube pra gente responder. Sempre eu venho aqui, né? Tento dar uma respondida também, Igor dá uma respondida para poder falar com vocês e ver o que vocês estão trazendo de dificuldade. Foi a forma mais didática que eu pude trazer esse conteúdo, falar um pouquinho sobre tudo para vocês entenderem e depois calcular. Se você não ficou claro, volta um pouquinho o vídeo, dá para ouvir de forma mais clara, mais devagar. Se quiser acelerar também para chegar onde você teve dificuldade, acelera o vídeo. Preste atenção nisso aqui, não perde nada e calcula o seu produto, ganha dinheiro, vive da confeitaria, aumenta a sua renda, paga as suas contas e a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada, um grande beijo.